Olha, para quem é da área médica, sabe, um dos documentos mais importantes com que a gente lida é a declaração de óbito. Mas ela é muito mais que um simples formulário. É uma responsabilidade com implicações éticas, legais e de saúde pública. Então, vamos juntos entender como preencher esse documento tão crucial da maneira correta? Para começar, é fundamental entender que a declaração de óbito, a DO, tem uma natureza dupla. De um lado, tem o aspecto epidemiológico. Os dados que a gente coloca ali alimentam o sistema de informação sobre mortalidade, o que ajuda a guiar as políticas de saúde no país. E do outro lado, tem o aspecto jurídico. É esse documento que permite que a família emita a certidão de óbito, dando início a todos os processos civis, sabe? Como inventário, pensão, essas coisas. E aqui está o ponto central de tudo. Preencher a DO é um ato médico. E o que isso quer dizer? Que ele não pode ser delegado. A responsabilidade pela verdade, pela correção das informações é inteirinha do profissional que assina. Não dá para passar para enfermagem nem para administrativo. É uma atribuição nossa. E justamente por ser uma responsabilidade tão grande, o Código de Ética Médica é bem específico sobre isso. Vamos dar uma olhada no que ele diz. As regras são bem claras, né? Primeiro, letra legível, parece básico, mas é essencial para a qualidade do dado. Segundo, e isso é gravíssimo, é vedado, é proibido assinar formulários em branco. Assim como também é vedado emitir um atestado sem ter constatado pessoalmente o óbito. E por fim, vale lembrar, fornecer a DO é uma obrigação, a não ser, claro, naqueles casos de morte por causa externa que são de responsabilidade do IML. Essa aqui é clássica, uma dúvida super comum na rotina de hospital. A pessoa chegou para o plantão e tem um paciente que faleceu no finalzinho do turno anterior. E aí, a responsabilidade é de quem? A resposta é sim. Quem assume o plantão atua como médico substituto e, naquele momento, representa a instituição. A chave aqui para fazer tudo certo e de forma ética é uma só: consultar o prontuário. É lá que vão estar todas as informações necessárias para um preenchimento correto. Agora, vamos entrar na parte que talvez seja mais complexa e com certeza mais crucial do documento: o preenchimento das causas da morte. É nesse ponto que a nossa precisão técnica vira estatística vital para o país. O conceito mais importante que a gente precisa dominar aqui é o de causa básica. Pensa nela como se fosse o começo de tudo, sabe? O ponto de partida. Aquela doença ou lesão que iniciou toda a cascata de eventos que, no fim, levaram à morte. Identificar essa causa básica corretamente é o nosso principal objetivo. Dando uma olhada no formulário, a gente vê que a parte 1 do campo 40 foi desenhada exatamente para registrar essa cadeia de eventos. A lógica aqui é uma cronologia ao contrário. A gente começa pelo que aconteceu por último, a causa direta da morte, e vai voltando no tempo, linha por linha, até chegar na origem do problema. Então, o processo é esse, olha só. Na linha A gente coloca a causa terminal, o evento final. Nas linhas de baixo, B, C e D, a gente vai listando os eventos intermediários que levaram a essa causa terminal. E a última linha que a gente preencher nessa sequência vai ser, por definição, a causa básica da morte. Simples assim. Agora, um exemplo de um erro muito comum, que acaba invalidando a informação. Declarar só câncer espinocelular não ajuda muito, né? Foi de pele, de esôfago, de bexiga. Cada uma dessas localizações conta uma história epidemiológica completamente diferente. Esse tipo de imprecisão, quando se multiplica por milhares de declarações, compromete toda a análise de saúde pública. É fundamental evitar o que a gente chama de garbage codes, ou seja, códigos lixo. Termos como parada cardiorrespiratória ou falência de múltiplos órgãos, isso não é causa básica, isso é um modo de morrer, é a consequência final. Usar esses termos mascara a verdadeira causa do óbito e prejudica o planejamento em saúde, porque a gente não consegue enxergar onde estão os verdadeiros problemas. E aqui a gente tem um exemplo de preenchimento perfeito. Olha que clareza, a causa terminal foi a peritonite. O que causou a peritonite? Uma fístula gástrica. E a fístula? Foi uma complicação de uma cirurgia de redução de estômago. E por que a cirurgia foi feita? Por causa da obesidade mórbida. Pronto, a obesidade mórbida é a nossa causa básica. É uma história clínica contada de forma lógica e precisa. Bom, a teoria é uma coisa, mas a gente sabe que a prática do dia a dia traz um monte de cenários complicados. Vamos falar agora de algumas dúvidas que sempre aparecem. Essa decisão é uma das que mais gera dúvida. Eu preencho a DO? Eu chamo o Serviço de Verificação de Óbito, o SVO, ou eu aciono o Instituto Médico Legal, o IML, para quem eu ligo? Essa tabela ajuda a simplificar. Vamos lá.
Se a morte foi natural e o paciente tinha acompanhamento médico, quem emite a DO é o médico assistente ou o plantonista. Se a morte também foi natural, mas a pessoa não tinha assistência médica, aí se aciona o SVO. Agora, se a morte for por causa externa, acidente, homicídio, suicídio ou qualquer suspeita, aí não tem discussão. A responsabilidade é sempre do IML. E aqui uma regra de ouro que vale muito a pena repetir. Nunca, em hipótese alguma, se deve preencher uma DO sem ter pessoalmente verificado e constatado o óbito. Não importa se a equipe do SAMU já constatou, o ato de constatar a morte e o ato de preencher a declaração estão ligados à mesma pessoa. Ok, a declaração foi preenchida, tudo certinho. E agora, qual é o caminho que esse documento faz? Para onde ele vai? O fluxo é todo padronizado. A DO tem 3 vias. A primeira via, a branca, vai para a Secretaria Municipal de Saúde para a estatística. A segunda, a amarela, vai para o cartório para a família poder emitir a certidão de óbito. E a terceira via, a rosa, tem que ser arquivada no prontuário do paciente lá na instituição. E se acontecer de um erro ser cometido durante o preenchimento? É possível corrigir, mas o jeito de fazer isso muda dependendo de quando o erro é encontrado. Se for um erro pequeno, notado na hora, dá para fazer uma correção simples ali no documento e assinar do lado. O importante é não rasurar. Se o erro for mais significativo, mas ainda não foi para o cartório, aí a via errada deve ser inutilizada e uma nova DO tem que ser preenchida. Agora, atenção! Se o erro só for percebido depois que o registro civil já foi feito no cartório, aí a correção vira um processo judicial. No fim das contas, a mensagem principal é essa. Cada campo que a gente preenche, cada causa de morte bem definida, reflete o nosso compromisso ético com o paciente, com a família dele e com toda a sociedade. É a nossa contribuição, individual, para um panorama da saúde coletiva. Então, fica essa reflexão. Por trás de cada um desses formulários, existe uma história de vida, uma cadeia de acontecimentos. Será que a gente está contando essa história com o cuidado e a precisão que ela realmente merece? Espero que essa nossa conversa tenha ajudado a deixar esse processo um pouco mais claro.